Bom dia, uma excelente sexta-feira para todo mundo, que Oxalá abençoe a todos, após esse feriado, né, de Corpus Christi, um pouco friozinho também. Bom, antes de iniciar nosso bate-papo de hoje, nossa conversa, como sempre, de costume, deixa eu deixar alguns recados. Hoje não tem muitos, acredito um só. Nosso próximo trabalho vai ser no dia 8, não amanhã, no sábado, no próximo sábado, no dia 8, será toque de esquerda. Iremos começar às 18h30, tá? Então, esse fim de semana não tem, como as pessoas já sabem, tocamos quinzenalmente, sempre a cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não, sempre aos sábados às 18h30. Então, amanhã não teremos nada, porque tivemos na semana passada, e agora o próximo, então, no dia 8, tá? Bom, o que eu lembro, acho que é isso. Vamos então ao nosso papo, que hoje a conversa é boa, pelo que você já pôde ter visto aí no tema, é espiritualidade no dia a dia. Eu acho muito bacana trazer esse tema, porque, infelizmente, a espiritualidade ela fica muito presa dentro da cor branca, dentro de um espaço, dentro de um barracão, dentro de um centro, dentro de algum local. E as pessoas esquecem de levar para fora essa espiritualidade, de saber, muitas vezes, como agir diante de uma situação, ou seja, trazer espiritualidade, como diz no nosso português, claro, né? Trazer para a cozinha, ou seja, no dia a dia, na conversa, no cotidiano, nas ações habituais, nos desafios que a gente tem, nos problemas que a gente tem com a gente, com as pessoas, com as coisas, com os objetos, com as situações, com o emprego, com o chefe, com o trânsito. Ou seja, então vamos tentar trazer essa espiritualidade que aparentemente tem uma visão e uma sensação que está em outro plano, está distante, está longe de mim. E vamos trazer aqui para a cozinha, vamos trazer aqui para o tete a tete para a gente conseguir entender. O primeiro passo que eu acho legal trazer é a ideia do sentido da vida. Porque a espiritualidade ela não pode se desassociar, se desatrelar do sentido da vida enquanto ela existe, enquanto ela está dando um pano de fundo, ou seja, cerceando toda essa relação que a gente acaba tendo no próprio dia a dia, em relação ao autoconhecimento, à busca constante, à descoberta de quem podemos ser melhor do que aquilo que já somos, ao autoconhecimento, a um crescimento pessoal, um crescimento espiritual em todos os sentidos. Então, o objetivo dessa espiritualidade no dia a dia, inicialmente, é trazer a ideia da espiritualidade, mas a ideia do sentido da vida que dá sentido e dá um alicerce para que essa espiritualidade possa estar mais concreta, muito mais robusta. Um dos primeiros pontos que eu gosto sempre de esclarecer é que o sentido da vida, ele não é um objeto de devoção, ele não é um prazer a se conquistar, uma necessidade. Ela é simplesmente uma direção que nos ajuda a nos nortear, que ajuda a dar um senso de direção, um sentido. Ou seja, ele não é um objeto de desejo, como muitas vezes as pessoas elas acreditam. Que ela acaba sendo um objeto de desejo, um objeto de perseguição. Ela é muito mais um sentido de direção. Se você consegue perceber e entender que esse sentido da vida, esse propósito, ele é simplesmente uma bússola, um norte que justamente te direciona e faz caminhar, ela não se torna aquela busca incessante, aquela necessidade de conquistar, de desejar, de ter, de ir atrás, de buscar. Ela perde aquele sentido. Você deixa de reconhecer apenas o mérito e o reconhecimento, muitas vezes como algo importante, e você percebe todo o processo, todo o caminhar em relação a isso. E dentro desse caminhar, dentro deste processo, você entende aonde que a espiritualidade está inserida. Às vezes é legal a gente trazer para o real, tirar desse imaginário, embora criar uma fantasia, para conseguir entender o dia a dia. Por exemplo, diante de um congestionamento, eu sei, vai parecer um pouco doido, um pouco louco o que eu vou falar, mas eu também não sou normal, então tá tudo bem. Uma vez eu no trânsito, um trânsito enorme que tá, quem conhece São Paulo sabe como que é o trânsito de São Paulo, sabe quem vem para a Zona Leste, é radial, não existe outra, e quando ela tá entupida não tem o que fazer, é esperar e quando chega na Moca até que dá para quebrar, dá para você dar uma fugidinha por dentro e tal, mas até lá não tem como. Bom, no trânsito parado, uma das coisas que me vem na cabeça é se Oxalá estivesse preso neste carro, nesse trânsito.
como ele agiria? Qual seria a atitude dele diante desse momento? O que ele faria? Eu sei, é uma coisa insana, é uma coisa completamente sem sentido. Mas é curioso porque a gente consegue trazer para a realidade como que aquele naquele momento, se eu estou me espelhando, se eu quero estar o mais próximo possível daquele orixá, se eu vejo aquele orixá, aquela divindade como um modelo a ser seguido, como um exemplo, como que ele agiria naquele momento? Claro, Oxalá as pessoas falam que é um orixá calmo, ele não é calmo. Assim, ele é um orixá que aprendeu a controlar a calma através de 7 anos em exílio, ou seja, preso tal. Então, ele aprendeu, é diferente, ele não é calmo por natureza. Oxalá sabe, é um movimento total, é um movimento constante o tempo todo. E aí, naquele momento que existe, claro, muita controvérsia sobre Oxalá, no vídeo de quarta-feira, agora passada, que tivemos um desenvolvimento, eu falei um pouco sobre ele, essa controvérsia que existe entre Oxalá e Jesus dentro desse sincretismo. Se você não assistiu, assiste lá. E é legal pensar dessa forma, assim, porque, pô, eu trago o orixá pra cozinha, modo de dizer, assim, é para aquele papo, assim, diante de uma briga com um colega, uma discussão com o chefe. Como que Oxum resolveria aquilo? Que tem o dom da palavra, que é um orixá extremamente que enfeitiça as pessoas, tem essa magia de trazer aquela sedução, né? O Oxum, ela lembra muito isso. Para mim, uma das palavras fortes que representa esse arquétipo antropomórfico de Oxum é a sedução. Então, diante de uma briga, diante de uma discussão, como que Oxum seduziria aquela situação para que as coisas não perdessem o controle, saísse do controle e ela, ao mesmo tempo, alcançasse aquele objetivo, alcançasse aquele resultado? Então, ou seja, isso é bacana, isso é legal trazer a esse pano, a esse entendimento. Então vamos começar a entender o que é espiritualidade. Ela não precisa estar quando você coloca a roupa branca e vai para o centro, ela não precisa estar quando você se propõe naquele momento a fazer um oriqui, a fazer um adurá, a fazer uma reza, uma oração, não importa a reza que você vai fazer, mas você consegue tirar ela desse patamar e trazer ela para o seu dia a dia. Entender como naquele momento o que uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que busca o crescimento, que busca estar entre os deuses, o que essa pessoa tem. Tem uma frase antiga de Marco Aurélio, que foi um grande filósofo, que foi imperador de Roma, e escreveu um tratado chamado A Meditação, estoico, assim, maravilhoso. E uma das perguntas que fazem a ele é muito curiosa. E a resposta dele, dentro da lógica, ainda eu acho que é melhor ainda, que diz, mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente como que é, mas é mais ou menos assim: você é uma pessoa boa, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa honesta, caridosa, porque você pensa assim que você morrer está entre os deuses. Mas e se não tiver nada? E se você morrer e não tiver nada? Não tiver Deus, não tiver Olimpo, não tiver nada para onde você ir? E aí? E a resposta dele é incrível, é fabulosa. Ele diz, bom, se tiver Deus, se tiver o Olimpo, que bom, eu vou morrer e vou estar entre os deuses, justamente por eu ter sido uma pessoa justa, honesta e boa. Agora, se não tiver nada, eu ainda assim tenho que ser bom, justo e honesto, porque é a única oportunidade que eu tenho de ser. Porque se não existe nada além da vida, se não existisse a vida após a vida, ou seja, morreu, acabou, é a minha única chance, é meu único momento de eu ser uma pessoa boa, justa e honesta. Então, dos dois jeitos, eu saio ganhando. Porque se não tiver nada, é meu único momento de ser bom. Se tiver alguma coisa, eu vou estar entre os deuses. Então eu perco quando? Nunca. Nossa, é incrível essa resposta. E é justamente isso que eu trago. Essa ideia de compreender e entender que quando você traz isso para o seu dia a dia, quando você traz isso para a espiritualidade mais palpável, aquela espiritualidade mais simples, mas que de simples não tem nada, porque ela traz todo um convívio, todo um entendimento, toda uma relação entre você, as pessoas, o objeto, entre tudo, é muito grande, é muito fabuloso. Vou terminar o cafezinho aqui. Bom, então, se nós muitas vezes não acabamos reconhecendo esse sentido que a vida nos dá, ou seja, entender toda essa relação e esse sentido que a vida acaba nos trazendo dentro desse cotidiano, se torna perigoso. Por qual motivo? Porque se você não tem esse sentido claro e objetivo,
você provavelmente é arrastado pelos sentidos mais fúteis, mais cotidianos ou sentido de outras pessoas. E é nisso onde você acaba se perdendo, é nisso onde você acaba se confundindo e criando atrito entre si mesmo. Então, ter um sentido para a tua vida, reconhecer o seu propósito, descobrir realmente qual é esse teu crescimento que realmente impulsiona, que te catapulta a uma situação à frente, ela é tão fabulosa porque ela justamente permite e dá a você que você não seja arrastado, que você não seja levado justamente a conquistas e prazeres fúteis, as futilidades e as tendências coletivas que a gente vive. É a primeira forma de você compreender e entender de que se você não está justamente consciente de si, do seu propósito, dos seus valores, e você realmente se perdeu dentro disso, quem vai te arrastar para fora e te ludibriar, te enganar, trazer um devaneio, uma fantasia, é justamente o coletivo. E essas tendências coletivas que faz com que você saia de si mesmo. Então, entender exatamente esse sentido da vida e como a espiritualidade, ela justamente ela é o que dá essa base, é o que dá as melhores perguntas, é o que fornece as melhores respostas, é a que realmente dá o sentido de direção, de caminho, justamente você vai conseguir entender o quanto nessa massificação você está perdido. O quanto você justamente está iludido e muitas vezes o que você está desejando, de fato você nunca desejou. E ao você conquistar e você ter aquilo, você continua amargurado, você continua apático, você quer aquilo a qualquer preço, a qualquer custo. E aí quando você tem, você conquista, você olha do lado e fala, e aí? Tipo, tô igual, continuo angustiado, continuo desejando, porque não era aquilo que você buscava. Não era aquilo que realmente tinha sentido, que você desejava. Então a pergunta que eu te faço é, o que na sua vida foi tão importante a ponto de tirar você de si mesmo, de afastar você do seu eu, da sua natureza, da sua essência? Ou seja, o que de fora, o que foi tão assim cativante, o que foi tão chamativo que fez com que realmente você se afastasse de si mesmo, que fez com que você perdesse esse autorrelacionamento consigo, pleonasmo, mas ok, é que você perdesse essa relação que você vem criando com você mesmo. O que foi tão, sabe, não sei nem palavra mais para usar para isso, para que você consiga entender, mas acho que você conseguiu entender o meu raciocínio, porque quando eu vejo essas pessoas fora de si, a minha dúvida, o meu questionamento é o que teve de tão chamativo, o que teve de tão atrativo, que fez com que você se projetasse para fora, buscasse o que está externamente, iniciasse uma busca, uma conquista externa e perdesse essa relação consigo mesmo, perdesse esse convívio com seu autoconhecimento. E esse seu autoconhecimento, ele tem que ser eterno e constante. Ah, uma pessoa que hoje busca o autoconhecimento, amanhã está melhor. Não! Amanhã ela não vai deixar o autoconhecimento de lado. Amanhã ela vai permanecer nesse autoconhecimento. O que você precisa entender que essa busca, que essa conquista interior, esse autoconhecimento, ele é constante. O que ele muda é simplesmente a visão e a profundidade. Porque se você hoje inicia um processo de autoconhecimento, de reconhecer seus valores, a sua sabedoria, buscar os seus talentos, perceber que a espiritualidade através das ferramentas mediúnicas te propõe, te desenvolve, te auxilia, te dá estrutura, te dá meios para que você vá além. E de um determinado momento você começa a sair disso e buscar o que estava fora e buscar, é porque alguma coisa te chamou a atenção lá fora que automaticamente, ou em algum sentido, valesse a pena. Ah, então meu autoconhecimento se perdeu? Não. Se você hoje começa a se autoconhecer, amanhã a visão, o conhecimento que você tem de si é muito mais profundo. Então o seu autoconhecimento também será mais profundo. O autoconhecimento ele precisa ser eterno. Ah, hoje eu estou me conhecendo, amanhã eu já, ok, eu vou usufruir daquilo que eu conheci. Não. Você vai permanecer no seu autoconhecimento, buscando ainda mais, indo ainda muito mais profundo, porque até o teu relacionamento, além de ser muito mais sincero, muito mais profundo, a visão que você tinha de você anteriormente, hoje ela será muito maior. E você vai continuar descobrindo nuances inconscientes que você vai ficar espantado de ver o tanto e o quanto você realmente tem de conhecimento, de oportunidade, de espiritualidade no seu dia a dia. Então,
Uma pergunta que eu te faço, como eu falei, valeu a pena o que te tirou de fora, o que te tirou de dentro? Valeu a pena aquilo que arrancou você, ou seja, que tirou você de si mesmo? Valeu a pena tudo isso que você não só conquistou, mas esses objetivos em que você teve? Ah, mas o objetivo ele é tão fundamental e tão importante quanto a proposta e quanto a ação. Sim, sim, eu acredito que sim. As pessoas elas gostam de desatrelar isso. Não, a sua proposta, o seu objetivo, a sua ação é muito superior ao objetivo ou ao que você persegue. Não. No meu ponto de vista, posso estar equivocado, não sou o dono da razão, mas dentro da minha pesquisa, dentro da minha vida, eu acredito que o objeto de desejo e a postura que você se prostra diante dele tem uma total relação. Então, reconhecer o que você busca é tão importante quanto como que você vai responder a isso, como que você vai agir diante daquilo que você busca. Então, o objeto de desejo, aquilo que você procura, ele tem o mesmo peso da postura, da posição, da ação, da manifestação, da atitude que você acaba tendo. O poder é uma coisa bela e maravilhosa, incrível, já cansei de falar aqui. Poder é um atributo divino, vai atrás, busque. Mas se você busca o poder apenas para ser ganancioso e não ambicioso, se você busca o poder apenas por uma satisfação pessoal, se você busca para um crescimento e simplesmente uma necessidade do seu próprio autor ego, esse poder ele está corrompido tanto quanto a atitude que você está tendo. Porque o poder, quando ele é visto de forma universal, e aquele poder que você usa universalmente para que todos sejam beneficiados por aquela vantagem, por aquele poder, por aquela condição que você tem, ok, está positivo. O objeto a qual está sendo perseguido, ele é tão fabuloso quanto a tua atitude, quanto o teu posicionamento diante dos fatos. Só que as pessoas elas acreditam que não, o poder é justo, ok, então o poder. A felicidade é boa, ok, vou perseguir. Não, gente. Não é assim que funciona. Kant sempre falou, a felicidade ela não deve ser perseguida. O que deve ser perseguido é o valor. A felicidade é um subproduto. Assim, tem pessoas que têm prazer e sentem felicidade em prejudicar o outro, em fazer maldades, e em colocar dois galos num ringue, cachorros no ringue e ver um matar o outro. E sente prazer e alegria em ver aquilo. As rinhas de cachorro, por exemplo. Isso para não pegar coisas mais assim, dramáticas, de pessoas que jogavam crianças em covis de lobo, por exemplo, isso antigamente, Átila acho que fazia isso, jogava e faziam apostas para ver as crianças serem mortas por lobos, e as pessoas vibravam, urravam e sentiam alegria. Tá aí o filme do Gladiador pra gente ver as pessoas morrendo, as pessoas sendo mortas. Tem gente que sente felicidade e alegria numa guerra. Gente, como assim? A guerra não é uma coisa boa. Hoje eu vejo as pessoas, porque Ogum é guerra, Ogum é luta, tal. Gente, não é assim que funciona. Ogum não gosta da guerra. Ogum, tanto que ele diz, ele vai para a guerra no último caso, ele evita a guerra a todo custo. Se não tem opção, aí ele vai para a guerra. Mas ninguém gosta de guerra, gente. A guerra é horrível. Todo mundo que volta de uma guerra volta devastado, volta destruído. E não tem como ser um lugar bom onde sangue se mistura com terra, se mistura com chuva, se mistura com tripa, se mistura com corpo. Como um espaço desse, um lugar desse é bom? É sofrimento, ninguém gosta. Todos os grandes soldados que vão para a guerra, quando eles voltam destruídos, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Não é um lugar bom de estar. Mas não, tem um negócio de guerra, vamos lutar, vamos fazer, vamos brigar, porque algum é pá, tem muito esse negócio. Pera, não é assim. Vamos pensar espiritualidade no dia a dia, gente. Tem gente que vive a guerra dia a dia. Se não é uma guerra declarada, é uma guerra civil. Se não é uma guerra civil, é uma guerra fria, escondida, onde faltam as coisas, a inflação, a tudo. Ninguém gosta disso. De qualquer forma, isso acaba, isso devasta, isso destrói as pessoas por dentro, destrói famílias, destrói uma série de pessoas. Mas, existe uma coisa bonita. Não, para. Vamos começar a desmistificar essa ideia e trazer para essa realidade. Assim, trazer para o dia a dia. Até sair um pouco daquilo que eu queria falar, mas era até uma coisa que eu gostaria de deixar claro, porque as pessoas sempre quando falam Ogum tem isso. Gente, vamos trazer Ogum para o dia a dia. Ogum é aquele ferreiro hábil que quer fazer as suas joias, quer fazer as suas armas, quer fazer as suas ferramentas.
E, assim, ele evita a guerra ao máximo. Se não tiver como, aí tudo bem. Ou seja, aonde você traz Ogum para o seu dia a dia? Quando você é talentoso. Ogum é tecnologia. Quando você está assumindo a tecnologia e se forçando a ir além. Ele quebrou a ideia de paus e pedras e osso para fazer ferramentas de metais que a agricultura foi, porque ele não é o orixá da agricultura, é o Ko, mas ele desenvolveu, ele ajudou a trazer isso. Que bacana! Então, quando você se desenvolve no seu dia a dia, quando você cresce no seu dia a dia através de um talento, através de uma habilidade, e você se torna um grande artesão para você criar o que é o ferro, gente, moldar o ferro. Que coisa mais fabulosa do que isso, que é através do atrito quente, frio e batendo, e você vai moldando. Gente, moldar um ferro, para mim isso é o dia a dia. O quanto a gente é rígido, engessado, inflexível, inseguro diante de uma situação. Se eu vou trazer algum para o meu dia a dia, é o quanto eu vou conseguir quebrar essa minha rigidez, essa minha resistência e ser flexível diante daquela situação. Assim como o ferro que aparentemente não torce, mas se eu sei trabalhar frio, quente, bater, eu entorto e eu faço um ferro maravilhoso, faço um círculo, faço um idé redondo. Então, o Ogum do dia a dia não é esse Ogum que vai pra guerra, que vai brigar, que vai fazer, que nem muita gente pensou. O que seria Ogum no trânsito? Pegaria espada e sairia cortando cabeça de todo mundo, assim como Ogum fez. Não. Naquele momento, Ogum ele estaria desenvolvendo e buscando uma nova oportunidade ou um novo caminho para que aquilo não acontecesse. Porque ele é aquele que quer trazer a facilidade, ele quer trazer a inovação. Então ele estaria criando e imaginando o que naquele momento eu poderia facilitar a vida das pessoas, facilitar e tirar aquele caos do dia a dia. Só que se você traz essa ideia e você traz isso para o seu dia a dia, você consegue entender a sua vida hoje. Que nem eu te pergunto, que ser humano que você quer ser? Diante do espelho, diante do seu filho, diante da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, você é quem você gostaria de ser? Não importa quantos anos você tem hoje, se você tem 20, se você tem 30, você até hoje é tudo aquilo que você contribuiu e tudo aquilo que você fez para você até hoje. Você é quem você gostaria de ser? Ou seja, a minha pergunta é mais até objetiva e direta. Você está satisfeito com quem você é? Porque você hoje, ou se você for olhar para você hoje, você é o conjunto e o resultado, acho que seria mais a palavra o resultado, você é o resultado da somatória de tudo que você viveu até hoje. Se você tem 22 anos, você é o resultado dos seus 22 anos. Se você tem 60 anos hoje, você é o resultado dessa somatória de tudo isso que você viveu. Você está feliz com quem você é hoje? Você está satisfeito com a pessoa em que você está se tornando, com o ser humano em que você é hoje, para olhar no espelho, olhar para quem você é, saber que você está deixando coisas boas às pessoas que passaram na sua vida, as pessoas que morreram muitas vezes. A gente não sente só a tristeza. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas que você perdeu no seu dia a dia, às vezes não é só a tristeza e a saudade, mas é o que você deixou de fazer para ela, o que você deixou de falar, ou o que você fez e você se arrependeu, putz, não deveria ter feito aquilo. Justamente é a culpa, é o remorso. Você, no fundo, é como se fosse estar em coincidência com aquilo que você é, mas perante o teu dia a dia, perante o teu meio. Percebe? Toda vez que você olha aí para os seus mortos, olha aí para os seus mortos e vê. Muitas vezes a sua angústia não é só o fato de não ter aquela pessoa e a saudade, mas o que você deixou de fazer para aquela pessoa, o que você poderia ter feito e você acabou não fazendo. Olha quanta coisa, assim, isso que eu não quero, lógico, porque o tempo é curto, mas quanta coisa você pode ir além e você pode reconhecer e perceber. Então, o triste da morte é realmente você perceber o que você deixou de fazer e o que você fez errado. Aí quando você traz isso para si e você reconhece dentro do teu autoconhecimento, dessa tua autoanálise, você pode se questionar. Você é esse ser humano que você gostaria de ser? Porque você hoje é essa somatória desse resultado de tudo que você viveu. Você está satisfeito com essa pessoa? As coisas que realmente hoje levam você e traz você a esse patamar de autoexperiência, de autorreconhecimento, você é feliz? Você consegue estar satisfeito? Se não está,
precisa mudar. Um dos conselhos que eu trago hoje, nesse bate-papo rápido, é espiritualidade no dia a dia. Começa a trazer essa espiritualidade para esse campo mais pessoal, para esse campo mais dia a dia, para esse campo mais cotidiano. Tira aquela ideia de que a espiritualidade está longe, está distante. A espiritualidade está dentro da gente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa relação com um animal, com uma pessoa, com uma planta, comigo mesmo, com o dia. Eu acordar de manhã e estiver frio e eu ficar triste porque não tem sol e está chovendo. Isso já é espiritualidade, porque ela está cerceando e justamente ela está trazendo. Então, quando eu falo de você ser justamente fiel a si mesmo, é realmente perceber o quanto você está sendo fidedigno a tudo isso que realmente traz a você, leva você não só ao autoconhecimento, mas te promove a um patamar de experiência muito superior e acima de tudo aquilo que você consegue reconhecer e perceber. Então, quando você entende todo esse passo, você entende tudo isso, você começa a perceber que esse sentido da vida que eu falei lá atrás, nesse começo, realmente ele não está preso a esse objeto de desejo, de devoção, a essa busca desenfreada por algo, mas simplesmente um sentido de direção que dá a você a estrutura de reconhecer o quão é essa distância que você está de si mesmo. E quanto mais você se distancia de si mesmo, mais distante do outro, mais distante da natureza, porque você não tem o que oferecer, você não tem o que trocar, você não tem o que dividir com as pessoas. E quando você tem esse reconhecimento de si, essa visão clara, você tem muito mais a oferecer, você é presente naquele momento. E aí você começa a ver que dentro, não importa se você tem 15 anos, você tem 12 anos, você tem 90 anos, você começa a ver que você é esse ser humano fantástico em que você se ajudou, se criou, porque você percebeu o quanto a natureza já investiu em você, o quanto as pessoas, o quanto Deus, orixá, ancestral, estão investindo em você, dando a você elementos, oportunidades, favorecendo você, e você ali perdendo tempo, justamente buscando aquilo que não vai te preencher, para mostrar para pessoas que não se interessam. Ou seja, você busca uma coisa que não faz questão, que não te interessa, que não vai te somar, não vai preencher, para mostrar para pessoas que não estão nem aí com você. Opa! Olha o tamanho do desencontro em que você está nesse momento. Então está na hora de você começar a buscar isso. Está na hora de você entender que essa distância, quanto mais você quer estar perto do seu objetivo, mais próximos a si mesmo, mais voltado a dentro. Porque quem está olhando para fora, está buscando, vai buscar eternamente e não acha nada. Quem se volta para dentro e inicia essa busca, reconhece, aprende, entende, e essa busca dá elementos, ela é nutritiva, ela não é uma busca anêmica, é uma busca que te preenche, que te acolhe e te abraça, é acolhedora. Pode acreditar, pode acreditar. Começa hoje isso que você já vai ver a diferença. Certo, gente? Bom, meia horinha, por mim falava mais 1 hora, mas infelizmente não dá. Bom, peguei uma parte do livro, você que tem o livro, tanto Um Novo Olhar como Além do Olhar, estão pela editorahercules.com.br. Entre em contato no site, você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico para rascar, para rabiscar, para escrever. Eu gosto de rabiscar e escrever todos os meus livros. Então, editorahercules.com.br, tá? Bom, você que tem em casa, quer acompanhar, eu selecionei a página número 249. Então, é uma leitura que você pode depois fazer. Tem um pouco a respeito disso, eu trago alguns assuntos, mas é bem simples hoje, tá? E bem rápido. Não estamos aprisionados, senão pela nossa própria ignorância. Pois quando adquirimos conhecimento, conquistamos a felicidade. O verdadeiro conhecimento é a luz que ilumina nosso espírito. Tudo é passível de aprendizado e nosso potencial é imenso. Portanto, é essencial que busquemos o conhecimento adequado para o nosso desenvolvimento espiritual. Desenvolver-se é fundamental, pois a essência da vida e do universo é o crescimento constante. Em todas as atividades, em todos os lugares em que nos encontramos, estamos lidando conosco mesmos. Estamos evoluindo e nos exercitando continuamente. Tudo que fazemos é uma forma de trabalho no estágio em que nos encontramos. Tudo está em constante movimento e desejamos ação, experiência enriquecedora. A vida que escolhemos é a vida que vivemos. O universo não impõe regras, somos nós que o fazemos. Então aqui um trecho
do livro, editorahercules.com.br, tá? Entra lá, compra o livro, tem o seu livro em casa, tenho certeza que você vai gostar, vai te ajudar, vai ser uma ferramenta muito valiosa nesse seu processo de evolução, nesse seu crescimento, nessa sua jornada espiritual. Tá certo, gente? Gente, muito obrigado, uma excelente sexta-feira a todos, até o próximo sábado, dia 8, no Toque de Esquerda, mas antes disso, na sexta-feira também teremos outra live como essa, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Gente, vou pedir para vocês, não tenho esse costume, mas para que esse vídeo chegue até mais pessoas, para que eu descubra realmente e perceba que esse trabalho que eu estou fazendo está alcançando o maior número de pessoas, as pessoas estão gostando, para que eu tenha esse feedback. Então não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, que isso ajuda muito. O Instagram ele vê como algo relevante e consegue dar muito mais visibilidade, enviar muito mais. Eu não sei o que acontece. Agora que nem aparece 20, dependendo 30 pessoas que acabam assistindo, quando eu publico ele zera. E aí começa tudo de novo. Então, infelizmente, quem curtiu agora, depois tem que curtir novamente. Porque enquanto está ao vivo, ok. Só que depois ele zera tudo e começa tudo novamente. Tá bom, gente? Excelente sexta-feira, um excelente final de semana para todos. Um grande beijo. Que o Xalá abençoe a todos vocês. E até.